Hare Krishna. Eu estou online na página do Rio de Janeiro. Essa é a página do Rio de Janeiro. Haribol. Hare Krishna. Nitya Kishore here. Manda o verso. Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Sachinandana. Hare Krishna. Hare Krishna. Tô na página da ISKCON, não é não, gente? Me dá um alô aqui, por favor. Haribol, bom dia. Bom dia, Rio de Janeiro. Jaya Sachinandana Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De Gauranga. Vamos começar então. Seu canto e dança não são materiais, mas estão na plataforma espiritual. Embora todos admirem o canto estático e a dança dos devotos, que são, portanto, popularmente conhecidos como o povo Hare Krishna, os Mayavadis não conseguem apreciar essas atividades por causa de seu pobre fundo de conhecimento. Hare Krishna. Muito incrível esse significado de Prabhupada. Mas eu preciso do restante. Manda o restante aqui, por favor, tá? Gauranga. Hoje nós vamos falar sobre Chaitanya Mahaprabhu sendo criticado pelos sannyasis Mayavadis em Varanasi. O que talvez vocês não saibam é que Varanasi sempre foi sempre foi ateísta, sempre foi implicante com encarnações de Deus, desde a época de Krishna. Meu Deus do céu. Muito interessante isso. E aí, eles são cheios de Mayavadis, sim. Desde tempos imemoriais que lá em Varanasi está cheio de Mayavadis. Não é de agora, não. Vai, Paravioma, coloca o verso aí, fazendo um favor. Ah, tá aqui. Graças, Paravioma. E este Chaitanya Mahaprabhu é um sannyasi analfabeto e, portanto, não conhece sua verdadeira função. Guiado apenas pelos seus sentimentos, ele vagueia na companhia de outros sentimentalistas. Uau! Doeu! Essa aqui foi uma super crítica. Hein? Mas vou falar sobre essa crítica depois. Significado. Por sua divina graça, Bhai Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai. Os Mayavadis tolos, sem saber que o movimento da consciência de Krishna se baseia em uma filosofia sólida de ciência transcendental, concluem superficialmente que aqueles que dançam e cantam não têm conhecimento filosófico. Aqueles que são conscientes de Krishna, na verdade, têm pleno conhecimento da essência da filosofia Vedanta, pois estudam o verdadeiro comentário da filosofia Vedanta, o Srimad Bhagavatam, e seguem as palavras reais da Suprema Personalidade de Deus, conforme contratadas no Bhagavad Gita as it é. Olha, tem um erro aqui, hein? Como ele é. Depois de compreenderem a filosofia Bhagavata, o Bhagavata Dharma
eles se tornam plenamente conscientes espiritualmente ou conscientes de Krishna e, portanto, seu canto e dança não são materiais, mas estão na plataforma espiritual. Embora todos admirem o canto estático e dança dos devotos, que são, portanto, popularmente conhecidos como povo Hare Krishna, os Mayavadis não conseguem apreciar suas atividades por causa de seu pobre fundo de conhecimento. Uau! Shri Chaitanya Charitamrita Adilila 7:42, tá, gente? Um ponto aqui muito importante da nossa filosofia. É muito interessante que nada foi escondido, né? Tudo está sendo exposto e colocado, né? Então vamos falar sobre isso. Om Gyana Timirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Vandeham Shri Gurum Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. Nesse passatempo e no significado de Prabhupada tem várias lições importantes para a gente que está praticando Bhakti Yoga na linha de Chaitanya Mahaprabhu. A gente pertence a Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya. E isso aqui é um ponto que todo devoto tem que saber na ponta da língua. Esses argumentos aqui. Uma outra coisa que eu quero dizer, estava pensando sobre isso quando o Paraveman falou sobre o verso, é que Chaitanya Mahaprabhu, ele estava vivendo nesse planeta durante 48 anos. E todos esses anos, todos esses dias tinham passatempos. Você pode falar que tudo que Krishna faz é um passatempo. Krishna Chaitanya Mahaprabhu é Krishna mesmo, de acordo com todos os acharyas. Então, Krishna estava presente aqui, executando diferentes passatempos todos os minutos, todos os dias. E no Chaitanya Charitamrita é uma coletânea dos principais passatempos. Não é aqueles que são mais doces, aqueles que são onde os ensinamentos são mais fortes. Então, esse é um ponto muito importante da gente saber, que esses passatempos escolhidos pelos devotos, por Krishnadas Kaviraj Goswami, eles são poucos entre milhares de passatempos e a maioria deles tem lições muito importantes para a gente, tá? No caso desse aqui, a lição é muito importante. Então, vamos começar aqui do começo. Essa aqui é a crítica ferrenha, né? Então, nós estamos falando de Varanasi. Varanasi é o reduto Mayavadi da Índia, ok? Esse é Varanasi. Mas para poder visitar como turista, Varanasi é muito bonito, muito bom. O pessoal do yoga adora Varanasi. Lá tem locais legais para poder visitar, então não deixem de visitar Varanasi. Inclusive porque Chaitanya Mahaprabhu estava em Varanasi, Benares, não é? Entendeu? Então é um local onde Chaitanya Mahaprabhu esteve, é um local de passatempo, então vale a pena visitar. Já me disseram que Varanasi é a Nova York indiana, tá bom? Então, vocês vão na Índia, não deixem de pegar um trem e ir até Varanasi. Não é tão longe assim, tá? Vale a pena. Bom, desde a época de Krishna, quando Krishna estava viajando e matando os demônios e conquistando reinos e ganhando as esposas que ele ganhou em disputas, Krishna matou um demônio que estava desafiando ele, que era de Varanasi, Benares. E, na verdade, todo o povo de Benares estava apoiando o demônio, eles odiavam Krishna. E aí, sabe aquelas histórias assim macabras de kshatris, que Krishna cortou a cabeça desse demônio
e aí jogou a cabeça dele lá, e eles juravam que a cabeça que estava dentro de um saco era a cabeça de Krishna, mas aí era a cabeça do demônio. Aí eles ficaram frustrados, assim, eles não gostam, desde aquela época de Krishna, que o pessoal do Varanasi não gosta muito de Krishna, em dentro das encarnações de Krishna. Então vocês podem ler lá no 10º canto do Srimad Bhagavatam, esse passatempo que tem lá em Benares, tá certo? Bom, aí o sannyasi Mayavadi para Kashananda Saraswati, ele está sendo aqui muito pesado, né? Que esse Chaitanya Mahaprabhu é um sannyasi analfabeto, tipo assim, uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que não entende filosofia. Agora, olha só, ele está criticando sem entender, sem saber quem é Chaitanya Mahaprabhu. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente mesmo faz. É ou não é? A gente não conhece a pessoa, principalmente na América Latina. América Latina, Brasil, a gente não conhece, a gente não tem amizade ou conhecimento dela. Às vezes a gente nunca viu. Aí a gente ouve uma fofoca, ouve uma bobagem daquela pessoa, aí a gente começa a julgar a pessoa baseado naquilo que a gente ouviu. É ou não é? Mas a gente nunca encontrou a pessoa, não viu a pessoa. A gente muito fácil acredita ou repete críticas a pessoas que a gente não conhece. É ou não é? Então, isso é uma lição aqui, a primeira lição. O que ele está falando de Chaitanya Mahaprabhu é um equívoco. É ou não é? Chaitanya Mahaprabhu era um PhD com 11 anos de idade. O que Chaitanya Mahaprabhu sabia com 11 anos de idade é equivalente a um título de PhD hoje em dia. Chaitanya Mahaprabhu era doutor em gramática, PhD em gramática, e ele abriu a própria escola, tá? Ele derrotou o Digvijaya, ele dominava todo o tipo de poesia, literatura e gramática sânscrita. Esse é Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit. Então quer dizer que para Kashananda Saraswati aqui abriu a boca para poder criticar uma pessoa que ele julgou de primeira vista. Ele julgou, ele não perguntou assim, quem é essa pessoa? De onde é que ele vem? Por que está fazendo isso? Não. Ele foi muito rápido para julgar. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui desse verso é que a gente tem que ser menos rápido para julgar. Se você vai julgar. E alguém pode falar bem assim, mas não se deve julgar? Claro que não, melhor que não. Mas se você, por acaso, tem a tendência de julgar, então, pelo menos, você faz algumas perguntas antes de julgar. Ou então, não vai acreditar em disse-me-disse, não é verdade? Fofoca, né? A famosa fofoca. Radhanath Swami falou bem assim, que a fofoca e a política é o mal da Kali Yuga, né? Então, aqui está, para Kashananda Saraswati cometendo um erro. Sannyasi analfabeto. Como assim? Ele está equivocado, é ou não é? Assim como a gente também, muitas vezes, está equivocado sobre o caráter das pessoas. Melhor conhecê-las primeiro, não? E, portanto, não conhece a verdadeira função. Bom, a função de um sannyasi, que é ensinar, que é treinar, que é falar, não é que para as outras pessoas sobre ciência espiritual, não é? Pelos seus sentimentos. Guiado pelos seus sentimentos, ele vagueia na companhia de outros sentimentalistas. E também, aqui, o que mais que ele faz? Ele está depreciando, ele está subjugando, ele está menosprezando o processo de Bhakti, que é um approach amoroso. É sentimentalista, sim. Trabalha com as emoções, sim. Mas isso não significa que conhecimento não está presente, que as lições não estão presentes. Bhakti Yoga é um processo fidedigno e o mais efetivo, de acordo com muitos acharyas, de autorrealização. É ou não é?
Então aqui tá de novo Prakashananda Saraswati equivocado, julgando quem ele não conhece, falando, menosprezando outros processos de autorrealização, como Bhakti, não é? Primeiro, arrogância, se julgava muito importante, se julgava muito inteligente, primeira coisa, não é? E segunda coisa, está fazendo, chegando a conclusões equivocadas da realidade, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que a gente tem que tomar cuidado para não ser como Prakashananda Saraswati na nossa vida diária, não é? Ser muito rápido para julgar pessoas que a gente não conhece, condenar, não respeitar outros processos de autorrealização que a gente não conhece, é ou não é? Então, aqui fica a lição, tá? Aí Prabhupada vem e fala assim, olha, os Mayavadis tolos, sem saber no que se baseia a consciência de Krishna. Eles deveriam saber, mas não sabem. Porque Bhakti Yoga é efetivo, está em toda parte, não é? A Bíblia é Bhakti Yoga. Serviço a Deus, glorificar o nome de Deus, amar o próximo, Deus é amor, o mestre, isso tudo é Bhakti Yoga, isso é Bíblia. Não é? Então, Bhakti Yoga está em outras religiões também. Todas as religiões que falam que você pode alcançar Deus através de amor, tem Bhakti, tem amor por Deus, tá certo? Bom, aqui Prabhupada está falando que porque os devotos estão cantando e dançando, não significa que eles não têm conhecimento espiritual. Na verdade, o canto e a dança é o que a pessoa tem vontade de fazer depois que ela entende a supremacia, o poder, o amor, a misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Esse é um ponto fundamental que existe no nosso processo, tá certo? A gente não vai dançar que nem um tolo sentimentalista. Na verdade, isso não ocorre. O Prabhupada está falando aqui no significado. Na verdade, isso não ocorre se a pessoa não entender quem é Krishna e o que ela está fazendo, como é que ela vai dançar e cantar. De acordo com Prabodhananda Saraswati, vocês sabem quem é? Ele é o tio de Gopala Bhatta Goswami. Gopala Bhatta Goswami é o Goswami que viu que foi a vítima da misericórdia, da manifestação de Radharamani. Esse é Gopala Bhatta Goswami. Gopala Bhatta Goswami, a família dele vem do sul da Índia, o pai dele é Venkata Bhatta, e o tio dele é Prabodhananda Saraswati, que escreveu vários livros sobre Chaitanya Mahaprabhu, sobre Navadvipa, sobre Vrindavana. Um deles é o Chaitanya Chandramrita. E aí ele descreve como é que os semideuses dançam ouvindo Mahamantra ou ouvindo sobre as glórias de Krishna. Ele descreve isso, ele descreve o quão valioso é esse danço e canto de verdade. A dança e o canto é a manifestação dos sentimentos reais de amor e de lembrança de Krishna. Então, Prabhupada está falando aqui, a dança e o canto, eles não são materiais. Eles não são materiais. É a alma. É a alma se manifestando. A alma está buscando por amor. Quando a alma descobre que o amor tem que ser depositado no relacionamento com Krishna, esse é o despertar do amor. Esse é o encontro do amor. E a manifestação externa de tudo isso é a dança.
é o canto. Então, é muito mais lindo do que a gente possa imaginar, não é? Então, a gente vê grandes intelectuais, né? Panditas, como Chaitanya Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya, dançando na rua, em Kirtan. E outras pessoas, não é? Como nossos gurus, que são totalmente versados na filosofia védica, dançando nas cidades de Nova York, nas cidades de São Paulo, em várias partes do mundo, nos templos, manifestando seu amor estático por Krishna através da dança e do canto, não é? Agora, vamos supor que uma pessoa não gosta disso, não estou interessada, quero a parte intelectual, quero isso, não quero saber. Ok, tem outros processos de autorrealização, mas você não vai diminuir o valor do processo de Bhakti Yoga porque você acredita que, mas agora eu tenho que... eu não gosto desse aqui processo, eu gosto desse processo de só estudar, não sei o que, e eu acho que Deus é assim, blá, 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 blá. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São processos diferentes, a pessoa vai aceitar o processo de acordo com os 3 modos da natureza material que ela está influenciada. Isso está no Bhagavad Gita, Krishna fala... no Bhagavad Gita, que tem religião no modo da bondade, no modo da ignorância e no modo da paixão, não é? E de acordo com que a pessoa vem... Toda pessoa tem direito e dever de praticar religiosidade, não é? E aí, de acordo com os modos da natureza que ela vem influenciada, ela aceita um certo tipo de processo para sentir uma conexão, não é, que está além do corpo material. O corpo material tem várias conexões, não é? Comer, beber, dormir, se divertir, vida sexual, não sei o quê, não é? E aí, só que a alma, ela precisa de uma conexão que vai além da matéria. E aí, na criação de Krishna, do mundo material, essa conexão espiritual está presente em vários processos, onde as pessoas aceitam isso de acordo com os 3 modos, de acordo com cada modo que ela está. Não é? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa entender e saber, senão a gente vai ser um tipo diferente de para Kashananda Saraswati. Quando a gente realmente critica os outros sem saber. Ou então, ele pode estar certo quando a gente simplesmente não sabe, não tenta aprender, né, com desculpa de que a gente não tem tempo, né? Porque, na verdade, tem tempo. É uma questão de prioridade. Desculpa de quando a gente não tem tempo de ler ou de estudar de maneira mais aprofundada os nossos livros. Tá bom? Então, Chaitanya Mahaprabhu executou muitos passatempos em Varanasi. E lá nunca foi um lugar favorável, como eu falei para vocês. Desde a época de Krishna, que Varanasi, Benares, não é favorável, tá? Não deixem de ir lá, anyways. Mas lá para visitar quando vocês vierem para a Índia. Mas lá nunca foi um lugar assim teísta, sabe? Assim, muito favorável. Então, Chaitanya Mahaprabhu teve... ele manifestou... vocês sabem, né, que ele foi desprezado. Vai passar aqui, né? Tem todo passatempo aqui. Que ele foi desprezado lá e depois ele manifestou seu brilho corporal. E aí eles vieram, não oferecer respeitos e tal para Chaitanya Mahaprabhu. E foi aqui que Chaitanya Mahaprabhu falou aquele verso que vocês vão escutar, ou já ouviram, muito famoso, que Amimurko, esse é bengali, Amimurko, Murko significa estúpido, Amimurko, e Ami significa eu sou estúpido, eu sou um tolo, Murko, Amimurko, isso é bengali. Chaitanya Mahaprabhu falou bem assim, meu mestre espiritual falou que eu sou um tolo. Então,
eu não vou entender o Vedanta, e por isso que eu preciso cantar o santo nome. Engraçado, né? Essa é a instrução para todos nós, né? Quem é tolo? A gente. Nós somos os tolos. E é verdade, não é, gente? Imagina, livro pequeno, pouca filosofia, o básico. As pessoas não conseguem parar e ler. Elas não têm a concentração suficiente, elas não têm vontade, e aí depois coloca a culpa que eu não tenho tempo. A gente faz tempo para outras coisas, mas não para leitura. Para a gente é tão difícil parar para poder ler. Imagina se o processo de Kali Yuga, o processo na Kali Yuga exigisse, gente, que nós estudássemos de verdade, o que seria de nós? É ou não é? Que a gente não gosta de estudar, não gosta de ler, não é? A hora da praçada, todo mundo levanta. A hora de comer, tá todo mundo em pé, super entusiasmado. A hora de estudar, ai meu Deus, não é? Então a gente tem dificuldade de estudar, a gente precisa estudar. Estudo das escrituras não é uma opção, não é opcional. O estudo das escrituras é fundamental, não é opcional. Quem está achando que vai passar aí de liso, como dizia minha mãe, de liso sem estudar, não vai. Vai ter que tirar tempo, tem que ter um local, ela tem que sentar e ela tem que adquirir conhecimento espiritual para que ela possa ver o mundo com os olhos Gyana Chakshu, com os olhos de conhecimento. Ela vê as atividades, ela vê ela mesma, ela vê os outros com os olhos de conhecimento. E os livros, eles não são livros para informar, são livros para transformar. A pessoa realmente entender quem são os semideuses, qual a diferença entre Krishna e os semideuses. Quem é Chaitanya Mahaprabhu, quem foram os Goswamis, quais são os passatempos, quais são os ensinamentos do Senhor Chaitanya, qual a essência dos ensinamentos do Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele veio para quê? Qual é a diferença? Chaitanya Mahaprabhu, o que fez quando ele estava aqui? É impossível falar nessas aulas todas, mesmo que tenha aulas. Você, pessoalmente, tem que ir lá e ler isso. Então, isso é muito importante, é um ponto fundamental. Nós precisamos ler, e é o básico, e são poucos livros. Agora, imagina se tivesse que estudar o Vedanta, gente. Sem significado de Prabhupada, super complexo, uma montanha de literatura. Então, aqui, quando o Chaitanya Mahaprabhu falou, Amimurko, eu sou um tolo, então meu guru falou bem assim, você canta Hare Krishna, vai ficar estudando, você não vai entender. Isso é para todos nós, não é? Vedanta, super complexo. Então veio assim por uma coisa muito diminuta, não é o que a gente tem para ler, mas a gente precisa ler, tá? E cantar o Santo Nome. Sem cantar o Santo Nome, nosso coração não vai estar preparado para poder compreender os conceitos espirituais, filosóficos, espirituais dos nossos livros. Então, em Mayapur, eu aprendi das aulas dos sannyasis que pregam lá em Mayapur, que em Kali Yuga, o cantar do Santo Nome é que vai dar cultura para a gente. É o cantar do Santo Nome é que dá a cultura. A gente não tem cultura espiritual, cultura de compreensão espiritual. Não é? Então, o Santo Nome, ele traz isso para nós, o poder do Santo Nome. O Mahamantra é muito poderoso. O Mahamantra rouba a mente. O Mahamantra tira a mente das coisas materiais e coloca em coisas espirituais, assuntos espirituais. Então, cantar Hare Krishna é fundamental para entender a essência da nossa filosofia, tá? Mas nós precisamos fazer essa atividade de leitura. Não tem como não fazer, tá? Não pode pular isso, de jeito nenhum. Uma coisa muito séria. E para quem é sério, tem que ler as escrituras. Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita.
Tem que ler as escrituras, tá certo? Então tá. Vou ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta. Ah, não tem. Aqui para ver um comentário. Dê um nome feio ao cão e enforque-o. Ditado americano. É verdade. A gente faz isso aqui. Muito feio. Kali Kale Yuga Dharma Harinama Sankirtan. Ah, tá bom. O verso para Vyoma é Kali Kale Namarupe Krishna Avatar. Kali Kale. Em Kali Yuga. No tempo de Kali, Kali Kale, Namarupe, a forma do nome Krishna Avatar. Krishna desceu na forma, Krishna está presente, Krishna desceu na forma do santo nome, tá certo? Pergunta, como podemos avançar no entendimento das escrituras? Acabei de falar, Marcelo, cantando, não é? Quando a pessoa canta Hare Krishna, ela toma praçada e canta Hare Krishna, ela tem mais facilidade de compreender assuntos espirituais, não é? A mente, ela tem que estar no processo purificatório também. É muito importante isso. A mente e a inteligência, não é? Está num processo purificatório. Então, nosso entendimento do que a gente está lendo, ele é melhor. E também o tempo. Com o tempo, a gente vai entendendo melhor. O processo de Shravanam, dos 9 processos, é o primeiro processo, Shravana, ouvir, Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana. Ele funciona da seguinte maneira, você vai lendo, inclusive no Srimad Bhagavatam, os conceitos, eles são repetidos muitas vezes de maneira diferente. Então, mesmo que você acha que você não está entendendo, tem que continuar lendo. Entende? É assim que funciona. Não é que, eu não estou entendendo isso aqui, deixa eu tentar entender e aí eu vou para o próximo. Senão eu não vou entender, então eu vou ficar aqui. Não funciona assim. Por isso que em Bhakti Yoga é uma escola, né? A ISKCON, uma escola de filosofia, tem que ter orientação para as pessoas novas. Assim, elas entendem o que elas estão fazendo. Não parem a leitura em nome de que, eu não estou entendendo. Primeiro canto, não sei o que, é complicado. Não. Você vai lendo. Tá? É assim que funciona. Mais alguma pergunta, gente? Então, Chaitanya Mahaprabhu, tem outra coisa que ele fez em Benares, que ele falou. Inclusive, eu nunca fui a Benares, viu, gente? Eu tenho que ir para Varanasi. Sabe por quê? Chaitanya Mahaprabhu, ele falou assim, que tem esse verso no Chaitanya Charitamrita, é muito lindo, eu amo esse verso. Chaitanya Mahaprabhu falou assim, olha, eu tenho frutos aqui de amor por Deus para dar, para vender. Olha que sweet, olha que doce. Eu tenho aqui frutos de amor a Deus para vender, tá? Para vocês. Só que eu sou um caixeiro viajante e estou vendendo esse Krishna Prema aqui em Varanasi. Eu vim vender aqui, mas ninguém quis comprar. Eles não quiseram comprar, então, porque eu tenho ido embora e não posso carregar isso. Então, eu estou vendendo baratinho. Está tudo em oferta. Então, eu estou dando aqui amor por Deus muito baratinho. Então, venham pegar. Olha só que lindo. Não é? Então, eu acho que quando a gente for, dessa vez quando eu for voltar, eu estou voltando para a Índia no final do mês, eu vou em Varanasi e eu vou orar Chaitanya Mahaprabhu e falar com ele assim, Chaitanya Mahaprabhu, eu vim aqui buscar o amor por Deus, Krishna Prema, que você disse que estava baratinho aqui em Varanasi. Então, se você acha que o que eu fiz até hoje pode comprar um pouco de amor por Deus, por favor, aceita a minha oferta. É só sentar em meditação, orar ao Senhor Chaitanya e falar com ele. Eu vim aqui pegar o amor por Deus que você disse que estava vendendo baratinho, porque ninguém quis. Esse é o humor, sabia, gente? Então, quando vocês forem em Varanasi,
vocês podem pegar amor por Deus bem baratinho, porque Chaitanya Mahaprabhu deixou lá. Esse é um ponto importantíssimo. Vijaya Krishna Das. Se Krishna é difícil de ser aproximado, por que razão deveria eu negligenciar a versão impersonalista de Deus? Gostei muito da sua pergunta. Perdão. Pergunta. Se Krishna é difícil de ser aproximado, por que Krishna é difícil? Quem falou que Krishna é difícil? Isso é uma crença que a gente tem, ou não é? A gente pensa que Krishna está muito longe, que ele é impossível, que a gente tem que fazer um monte de coisa, que na verdade isso aí é uma balela de que cante Hare Krishna seja feliz, não é? Que na verdade isso aí não é assim, é só para inglês ver, é conversa para boi dormir, não é assim que a gente fala aqui no Brasil, né? Quem falou que Krishna é difícil? Em Kali Yuga, Krishna está muito fácil. Primeira coisa que está no coração. Primeira coisa. Não tem ninguém mais próximo da gente do que Deus. Ele está dentro de nós, não é? Ele espalhou, ele entrou em tudo, dentro de cada átomo. Inclusive, ele está dentro da matéria, como átomo. Ele entrou em tudo como Paramatma. A energia de Paramatma dentro do coração. Então, Krishna está bem perto. Então, toda vez que a gente pensar em qualquer situação, por que a gente acha que Krishna é difícil? Porque a gente pensa que tem exigência, que tem situação, que tem para poder se aproximar de Krishna e falar com Krishna. Porque sentam no Avyasasana e falam para nós que a gente tem que fazer X, a gente tem que fazer Y, a gente tem que fazer Z, que a gente não pode fazer o A, não pode fazer o B, não pode fazer o C. Aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu não sou qualificado, eu não estou nessa plataforma, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui eu estou negligenciando, isso aqui eu não estou fazendo. A gente pensa assim, porque falam isso para nós. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Não importa a situação que a pessoa esteja. Inclusive, o que Prabhupada falou sobre isso? Ele falou assim, olha, as gopis se aproximaram de Krishna por luxúria, porque ele era lindo. Não estava pensando em vida espiritual, primeiro. Segundo, aquele bandido que ouviu sobre Krishna na Assembleia, aquele famoso ladrão, e aí ele ouviu que tinha uma criança pequena andando em Vrindavana, sozinha, com joias. E aí ele pensou, nossa, se eu encontrar essa criança e pegar as joias, eu vou ficar rico. Então, onde que é esse lugar? Aí foi para Vrindavana procurar por Krishna. E começou a chamar por Krishna na floresta. E Krishna apareceu para ele. Prabhupada cantou esse passatempo. E aí ele falou bem assim, não importa sua intenção. E o que significa isso? Vamos traduzir intenção em ação. Se a intenção ela não está pura, então as ações elas vão ser impuras. Então o Prabhupada está falando, não importa as suas intenções, as suas ações impuras. Aquele que se aproxima de Krishna, porque Krishna supremo puro, vai se tornar purificado. E essas são as palavras de Prabhupada. Isso não é porque a gente está querendo... porque o quanto que a pessoa consegue seguir, ou fazer, ou saber, ou desenvolver, vem de uma caminhada espiritual de muitas vidas. Então, numa vida, você pode ver uma pessoa assim, super dedicada, super... Por exemplo, o Maharaj Chandramukha. Eu sempre dou exemplo do Maharaj Chandramukha porque ele entrou no movimento muito jovem mesmo. E depois dedicou totalmente à distribuição de livros, não é? E depois um pregador, um guru, e ele é super happy, ele é super feliz. Ele tolerou um monte de coisa, ele superou um monte de obstáculo. E isso... Por quê? Por quê? Gente, vocês acham que o Chandramukha Swami começou o processo aqui agora? Vocês acham? Não é? Você pode falar do Paravyoma também, que entrou no movimento super jovem. Tem muita gente. Essas pessoas não começaram o processo nessa vida não, gente. Então, assim,
Quando você olha para o Chandramukha Swami, o Paravyoma, outra pessoa, e vocês pensam assim, ai meu Deus, eu não estou nessa plataforma. Gente, vocês vão estar nessa plataforma. Sabia que um dia o Chandramukha foi que nem você? Sabe que um dia que o Paravyoma foi que nem você? O Idananda Maharaj foi como você? Uma pessoa que está começando, que tem apego, que tem hábitos, maus hábitos, eu não sei, não importa isso. Não importa. Agora, o problema é ficar ouvindo de gente que não tem conhecimento, falar que, porque tem que fazer X, tem que fazer Y, tem que fazer Z. Pô, a pessoa não tá nessa plataforma, não. Mas ela vai. A glória de Bhakti Yoga é que até uma criança pode se engajar em serviço devocional. Ela pega uma pétala, ela pega uma flor para Krishna, ela presta reverência, ela... que mais que ela faz? Ela serve praçada, não é? Bota a criança para poder servir praçada, de acordo com a idade dela, ela faz serviço devocional. Como ela começou o processo ali. Nasceu vegetariana, às vezes nasceu com os devotos, não é? Então, qualquer pessoa pode estar ocupada em serviço devocional, não importa o nível que ela esteja. Não é? Bhakti Yoga pode fazer qualquer coisa. Agora, tem pessoas que vão chegar e vão falar assim, eu encontrei, é isso que eu estava procurando. Procurando desde quando, gente? Não é procurando desde 2 anos, desde 3 meses atrás, desde 2 meses atrás, não. A pessoa está caminhando por muitas vidas. Depois, imagina uma pessoa que ela passa a vida inteira trabalhando que nem um cão danado. Como a gente vê aí. 8 horas, 10 horas por dia, só servindo a família e tal, não sei o quê, sofrendo. Não é? Trabalhando, pagando conta e tal. Gente, é a paga de todo esse esforço. Não, isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar, né, gente? Isso a gente não pode interpretar, não é? Presta bem atenção. Vou repetir para ninguém esquecer. Arjuna, quando começou o Bhagavad Gita, era um guerreiro. Ouviu todo o Bhagavad Gita. Quando terminou, continuou sendo um guerreiro. O que Arjuna queria fazer? Morar no templo. Ser brahmachari, tomar sannyasi. Krishna falou, não faça isso. Faça o seu dever. Faça o seu dever com uma nova consciência. A consciência de Krishna. A consciência de mim. Quem sou eu? Você como alma. O tempo. Então, o que muda é a consciência. Não é a atividade. Agora, vai ter pessoas que já fizeram isso tantas vezes, já cumpriram, já fizeram tanta coisa, que depois elas vão chegar e falar bem assim, ai, nossa, eu não quero saber mais, meu Deus, eu não vou fazer mais isso. Né? Porque aí a pessoa passa a vida inteira só fazendo isso, família e não sei o quê, e depois ela chega no final da vida, ela tá velha, o tempo passa, o corpo fica velho, fica doente, a morte está próxima de chegar, aí a pessoa pensa, o que eu fiz com a minha vida? Então ela enche o coração dela de arrependimento, nossa, devia ter feito outra coisa, o que foi que eu fiz? E agora que eu vou morrer, para onde eu vou eu não sei. Então a pessoa fica desesperada, ela cria um desejo, porque tudo nasce do desejo, de procurar uma alternativa, de procurar uma solução para a vida material. Ela está questionando, ela está perguntando, não quero mais isso. E desse desejo é que nasce a procura por um guru, a procura pelo processo. Agora, o processo ali, entende? O processo que a pessoa está indo, não é? Onde ela está no processo, ninguém sabe. Então, e onde você mesmo está? Por que você tem desejos materiais? Ou por que você queria X, Y, Z? São coisas suas, individuais, privadas, que ninguém tem nada a ver com isso. E Krishna, aqui a pergunta, me perdoa. Eu fui longe, assim, falando da pergunta. Aqui, olha, difícil de ser aproximado. Não é verdade. Não é verdade. É uma crença errônea. Cristo está sempre com a gente. Quando a gente está super happy, feliz e muito avançado, né? Vou colocar aspas aqui. Espiritualmente, ou quando a gente está com dificuldade ou problema, a gente está com dificuldade,
A gente está com problema, então aí a gente... eu tô com problema, meu Deus, Cristian não vai gostar de mim que eu tô com problema. Que isso? Totalmente errado. Cristian ama a gente em qualquer situação que nós estejamos. E quando a situação está difícil, é aí que a gente tem que ir pro templo. É aí que a gente tem que orar. E aí, se depois, quando fica boa, a gente esquece de Krishna, é o processo. É o processo. É um processo, como é que a gente fala? Ainda está instável, a palavra certa. Instável. A gente está feliz, a gente esquece de Krishna. A gente está triste, a gente lembra de Deus. É baixo. É baixo, é instável. Mas é o nível da gente. É o nosso nível. E aí, por cantar, tomar praçada e continuar participando de cerimônia de fogo e da doação, a gente vai, aos poucos, criando uma consciência diferente. Tá bom? Ok. Por que razão deveria eu negligenciar a versão impersonalista de Deus? Errado. Não negligencia a visão impersonalista. Não é que a visão impersonalista é a negação de que Deus é uma pessoa. A negação. É diferente. Tá? A negação de que Deus é uma pessoa é uma coisa chata. Vamos colocar assim. Um português bem direto. Agora, Krishna está em toda parte. Quando eu acordo de manhã eu vejo o sol. Eu lembro que Krishna é a fonte do sol. A fonte da energia do sol. É assim que a gente tem que viver. Como Prabhupada disse. Não é? Que a gente... que você pode ver Deus, e Prabhupada disse. Por que você não pode? Como é que você não pode ver Deus? No ar, na criação divina. Deus está presente na criação divina. A criação divina é a prova da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do bom gosto de Deus, da visão de Deus, sabe? Da bondade. Tudo está na criação. Então, por toda parte que você olha, você vai ver Deus. Tá bom? 11º canto do Srimad Bhagavatam. Muito bom, tem que ler. Ok. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Vijaya Krishna Dasa. Depois tem alguns comentários aqui. O processo Mayavadi é muito mais estrito do que a consciência de Krishna. A demônia Putana aproximou-se de Krishna com mais intenções e ainda assim foi liberado. Obrigado pela sua resposta muito encorajadora, Hare Krishna. Gauranga, Gauranga, Gauranga. Chaitanya Mahaprabhu é tudo sobre inspiração e encorajamento. Mas não é só um encorajamento assim, tipo, vai lá, é isso mesmo, não sei o quê, sabe? Como um truque de comunicação, blá, 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 não violenta. Não é isso não, Vijaya Krishna. Essa é a verdade. Essa é a verdade sobre o nosso processo. E está nas nossas escrituras. Só que nós fizemos uma má interpretação. E aí tem muita gente que repete essa má interpretação do que é o processo. Não é? Pessoas, às vezes, com muita dificuldade de qualquer coisa, elas não vão largar a consciência de Cristo, nem se derem para ela um monte de dinheiro. E elas estão sempre com Cristo. Sempre. Por quê? E tem outras pessoas que têm dificuldade, instabilidade e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a gente está vindo numa jornada. Isso não é real. É real. Tá bom? Então, qualquer nível que você esteja, esse é o seu nível. Eu queria melhorar. Tá bom, melhora. Coloca uma deidade na casa de Goranitai, que não importa se você um dia não acordar elas ou não oferecer flores, porque não tem, para Goranitai não tem ofensa cometida. Ela fica ali com você. Tá bom? Então, tenha Goranitai na sua casa. E aí, faça kirtana para ela. Não é? Vai no templo quando puder, dá doação. E vai praticando de acordo com a sua possibilidade. É isso aí. Arjuna é um muito bom exemplo de rendição? Não sei sobre isso. O que quer dizer rendição para você? Não é? Quer dizer que ele entendeu e aceitou o que Krishna falou, e aí ele cumpriu o dever dele. Cumpriu o dever dele. Não é? Ele cumpriu o seu dever depois de ouvir.
ok? No 12º capítulo, Krishna diz que o caminho da busca impessoal é muito problemático. Sim, Krishna é Deus e ele está dando conselhos. E é bom que a gente siga os conselhos de Krishna. Mas ver Krishna em toda parte, ver sua manifestação, não quer dizer com visão, não quer dizer uma visão impessoal. Isso está no Chaitanya, isso está no Bhagavad Gita. Aonde que a gente pode ver Krishna? Das montanhas, eu sou os Himalaias. Não é? Eu sou o sabor da água. É um monte de... Toda parte você pode ver Krishna. Isso não é visão impessoal, isso é a conexão. Tá certo? O sabor da água é Krishna, isso mesmo. Isso mesmo, Krishna Vijaya. Isso. Krishna em toda parte. Isso não é uma visão impessoal. Isso é a conexão. Isso é o reconhecimento. Isso é a lembrança de Krishna. Isso não é visão impessoal. Eu acordo de manhã e Krishna é o sol. Um olho de Krishna é o sol, o outro é a lua. Isso quer dizer que ele vê tudo de manhã e à noite. Né? Isso é a lembrança, isso é a prática da lembrança de Krishna, que é Smaranam. Não é? Isso também é Smaranam. Então, nós estamos aqui no movimento da consciência de Krishna, devotos, pregadores, para poder espalhar compaixão, amor. E não espalhar regra, exigência. Teve um devoto, que o templo desse devoto comemorou um aniversário de 25 anos. Aí a TV Globo entrevistou ele. Ele abriu a boca e falou: nós não comemos carne, peixe, ovos, não praticamos sexo ilícito. Só Deus sabe o que significa sexo ilícito. Uma pessoa em geral ela não sabe o que significa isso. Nós não praticamos sexo ilícito, a gente não se intoxica. Falou os 4 princípios. Para quê? Para quê? Sem nem falar sobre mantra Hare Krishna, sobre Krishna. Prabhupada não estava perguntando sobre isso. O que você faz da sua vida? Ah, você tem que seguir esse princípio. Não. Prabhupada fala, canta Hare Krishna, toma praçadas, você com os devotos. Ouve o Srimad Bhagavatam. Tudo que Prabhupada falou é positivo. Não é? E depois, aos poucos, para aqueles que estão interessados em mais avanço espiritual, se vocês não comem carne para poder praticar não violência, se vocês fazem isso, essa austeridade, isso aqui, isso, vocês vão ter mais avanço espiritual. Mais ainda. Mas não significa que vocês não estão tendo avanço. Mas vocês podem ter mais se vocês fizerem X, Y, Z, ABC. Essa é a visão. Senão a conta não fecha. Né? Tanta misericórdia, tanta facilidade. E de repente, meu Deus, tanta exigência. A pessoa fica pensando assim, mas o que é que eu vou fazer? Não é? E aí, ela tem que ver o que ela pode fazer de positivo. E não falar do negativo. Ah, eu queria tanto fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu queria tanto. Não, assim não. Ah, eu posso fazer isso. Eu adoro fazer isso. Não é? Eu adoro andar nas montanhas e canta japa nas montanhas quando chegar lá. E mesmo que eu não canto japa, quando eu chego lá, eu faço uma oração para Krishna. Eu peço para ele misericórdia. Não é? Assim, tá? Sim, Arjuna entendeu o Gita e lutou e venceu a batalha. Isso mesmo, Krishna, Vijaya Krishna. Com uma consciência de que, do destino, dos gunas, dos 3 modos da natureza material, de Maya, de Krishna. Ele sabia disso. Então, isso é vitória para a gente também. Como um juiz, como um advogado, como um médico, como uma professora, como um varredor de rua. Não importa. Ele venceu na vida porque porque ele lembra de Krishna, porque a consciência dele é a consciência que tem Deus. Não significa não fazer nada e depois ficar o dia inteiro. Ah, eu estou renunciado. Hoje em dia, eu estou renunciado e o dia inteiro eu fico olhando posts Hare Krishna no Instagram. O que é isso? O que é isso? Eu estou renunciado e aí eu não vou estudar, eu não vou me esforçar para o meu trabalho, porque tudo isso é maia. Agora eu deitar na minha cama e ficar olhando posts no Instagram e mandar foto de Krishna, isso é consciência de Krishna. Isso é tamaguna. Isso não é consciência de Krishna. Isso é tamaguna. Consciência de Krishna significa que você faz o seu dever prescrito
O dever prescrito vem da sua natureza. Qual é a sua natureza? Não é? E como a gente não tem dinheiro, a maioria de nós, em Kali Yuga, não tem dinheiro. Só uma pequena parte da população. Principalmente nos países de terceiro mundo, a pessoa tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar seriamente, desenvolver a carreira dela, ganhar dinheiro. E quando ela ganha dinheiro, ela pode executar o dever dela. Que é fazer o quê? Para um grihasta? É dar caridade. É dar caridade. E enquanto ela faz isso, ela ouve o santo nome. Ela ouve o Bhagavatam. Ela ajuda os devotos. Enquanto ela faz isso. Ela não finge que é renunciada para poder ficar deitada na cama, mandando foto de Krishna pelo WhatsApp, pelo Instagram e olhando posts. Que isso? Não é isso que ela vai fazer. Isso é tamaguna, não é? Se a pessoa realmente vai se render, então 10 horas por dia de trabalho voluntário. Aí sim. Mas simplesmente preguiça não vai levar ninguém a lugar nenhum. A tamaguna não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ah, mas a minha tamaguna tem Krishna. Não, sua tamaguna é tamaguna. Krishna está além dos 3 modos. Tá? Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Sem hipocrisia. E entrou o irmão como imperador do planeta, o irmão santo. Esse tipo de rendição. Tá bom. Obrigado, Luiz Carlos. Gente, olha, eu e Ladli vamos estar no Lapidar Glória no dia 25, lá com a Sundarang, tá bom? Eu vou dar aula, Ladli vai cantar. E também, bom, se tiver um outro programa, chama a gente vai no templo também. Então tá, muito obrigada pela audiência, obrigada pelas perguntas, obrigada pela apreciação. Eu também aprecio muito vocês. Obrigada para a Vioma, parabéns pelo seu serviço. Desculpa atraso, tá? Eu tô viajando, eu tô num hotel aqui em Joinville. Eu tava dirigindo de Camboriú para cá, parei 2 horas da manhã, fui dormir e aí eu não dei para a Vioma, viu, para a Vioma? Eu não falei que ia dar aula. Mas aí o Paravel me ligou. E aí eu tô aqui. Mas foi ótimo. Eu adoro esse passatempo e foi muito bom lembrar de Chaitanya Mahaprabhu junto com vocês nessa manhã de domingo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Gaur Nitai Ki, Srila Prabhupada Ki, Nitai Gaura Premanande, Hare 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 Bol. Jai.